pessoal, a nossa live 40, nós vamos falar sobre vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A pergunta que fica para todos nós nessa live é: qual é o propósito da nossa vida, da sua vida? O que preenche o vazio existencial da sua vida? Essa é uma grande reflexão que está em Eclesiastes 1. Eclesiastes é atribuído a escrita ao rei Salomão, que era um dos homens mais poderosos da sua época, e ele faz uma reflexão profunda sobre a existência do ser humano. E eu vou explicar pedacinho por pedacinho do que ele fala em Eclesiastes 1. Salomão era um homem muito sábio, e ele refletia profundamente, apesar de todo o poder que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha. Ele fazia uma reflexão sobre a existência humana. E ele começa falando o seguinte, eu vou ler o primeiro trechinho aqui. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades significa o profundo vazio humano. Tudo é vaidade. Tudo é para preencher o nosso vazio da nossa existência, a nossa falta de conteúdo. Tudo que a gente faz é absolutamente fugaz, superficial. Então tudo é vaidade e o homem passa a sua vida através das suas vaidades. Depois ele fala o seguinte: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ou seja, você nasce, aí você trabalha, aí você conquista as coisas, e depois sai desse mundo. E a outra geração vem, e nasce, e trabalha, sob o sol, e sai desse mundo. Qual que é o seu legado? Qual que é o seu propósito? Qual foi o seu propósito? De que valeu tudo isso? Para que serve tudo isso? Tem gente que se entrega às conquistas da sua vida terrena, de muitas coisas, e acha que vai levar alguma coisa e não vai levar nada, como Salomão também não levou. Então qual é o seu propósito? É isso? É deixar tudo e não deixar o seu legado, não deixar nada? Então ele mesmo, Salomão, rei poderoso, rei de Israel, ele se questionava: eu vejo tudo o que acontece e vejo que gerações e gerações continuam fazendo a mesma coisa, sem propósito, com propósito meramente terreno, e achando que é alguma coisa, achando-se importante, achando maior que os outros. E aí ele escreve, na outra passagem importante, ele fala: nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Está falando que a natureza, por mais que o homem se ache acima da natureza, quando ele morrer, vão passar gerações, e a terra vai continuar funcionando, e as coisas vão continuar, nada da natureza vão continuar funcionando do mesmo jeito. Né? Quando você perde uma pessoa querida, no outro dia nasce o sol, o rio continua correndo, o mar continua correndo. Qual foi o propósito da pessoa que saiu, que deixou-nos? E qual é o propósito de nós que vamos deixar? Que as coisas vão continuar funcionando do mesmo jeito, a natureza, e nós seremos meras lembranças de quê? De qual foi o nosso propósito? Das coisas da terra, do trabalho, daquilo que você conquistou, daquilo que você valorizou no mundo humano. E ele fala, depois no outro bloco, que todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Ele está falando que tem tanta coisa nesse mundo para a gente correr atrás, mas será que esse é o nosso propósito?
O que foi isso que há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que nada de novo debaixo do sol, gerações e gerações se repetindo, fazendo as mesmas coisas, e sem descobrir a razão da sua própria existência. Alguma coisa que possa dizer, vê isso de novo, ele pergunta. Já foi nos séculos passados e que foram antes de nós. A gente não aprendeu nada com os séculos anteriores, com as coisas que aconteceram anteriores, a gente nem quer saber. Mas tudo se repete, e o homem repete suas falhas, repete sua angústia e sua ambição. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser, delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. É isso aí. Vai virando geração após geração e ninguém quer saber o que já ocorreu e nem quer aprender com o que ocorreu e nem quer sair dessa luta, né? Então ele fala na sua parte final de 12 a 17, ele fala: eu fui rei de Israel, eu apliquei meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria, e tudo quanto sucede debaixo do céu é cefador e ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para nelas exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele viu todo aquele mundo, com toda a sabedoria que ele conquistou, todos os ensinamentos que ele buscou. Ele viu que tudo na vida humana é uma vida de aflição, é uma vida de falta, o vazio no espírito, o vazio das pessoas, conseguindo pequenas migalhas de evolução. E ele fala: aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode calcular. Porque nós não conhecemos o mistério de Deus, tem muitas perguntas que não sabemos responder, e nós não temos humildade de admitir isso. Falei com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepus em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente sabedoria e conhecimento. E ele fala que ele buscou conhecer sabedoria mais que todos os homens na face da terra. E a conclusão que ele chega é: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, fadiga, e o que aumenta em conhecimento aumenta a minha dor. Então, uma profunda reflexão: que quanto mais você conhece e acha que adquiriu conhecimento e sabedoria, mais você vai concluir que você vai descobrir a aflição humana, a dor, e vai sofrer, entendendo cada vez mais a limitação do homem, a fraqueza, a falta de fraternidade, de amor com os outros, e o vazio interior que cada um de nós temos, estamos procurando preencher de alguma forma. Realmente é uma reflexão filosófica que Salomão faz sobre a vida humana, sobre a fraqueza da vida humana. E aí, eu queria até responder esse Eclesiastes 1 aí, mas existe uma resposta. E a resposta está em Coríntios 8 a 13, a carta de Paulo aos Coríntios, a igreja primitiva de Coríntios. É uma carta que ele escreve para a igreja, falando dos valores maiores do cristianismo. E o que Paulo fala? Vocês já ouviram até uma música do Legião Urbana que fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Porque a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem do amor, é aquilo que nos preenche o nosso vazio, é aquilo que temos que buscar como propósito da nossa vida. E aí ele fala em Coríntios 8:13: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor não vai acabar.
A ciência é de hoje, amanhã a ciência não vale mais. As línguas hoje valem, amanhã são outras línguas, e assim sucessivamente. Mas o amor nunca falha. Então o amor está na frente de tudo. E aí ele fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, não conhecemos o todo. Somos muito limitados. Não sabemos o todo. Não conhecemos o todo que nos espera da nossa criação e da nossa vida eterna. E aí ele fala também, para finalizar, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier a nossa visão de Jesus, a nossa visão final, a gente vai deixar de ver em parte e veremos o todo. Ele fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele se transformou e passou a ver a vida de outra forma. E assim é a nossa vida. Nós vamos nos transformando e vamos deixando para trás a nossa visão. Porque agora vemos por espelho e enigma, embaçado. Mas então veremos face a face. E aí agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando a gente deixar esse mundo, deixaremos de conhecer em parte, deixaremos de ver no espelho um enigma, um mistério, e passaremos a ver todo, e deixaremos de ver em parte. E para finalizar, Paulo fala: agora, pois, o que permanece? A fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deste é o amor. Graça e paz. Fiquem com Deus. Até a próxima live.